Mais Geek de volta, continuando o nosso bate-papo sobre esse mundo incrível criado por Tolkien e que a gente conheceu no Senhor dos Anéis, mas que abrange quase todas as suas outras obras. Olha, a gente sabe que o cara passou praticamente a vida inteira escrevendo, né, a obra do Senhor dos Anéis, desenvolveu uma nova linguagem, um novo mundo, trabalhou hierarquias e raças, né? Raças e o que veio antes, o que tá vindo, o que vai vir depois, assim, tem muito trabalho, ele se envolveu muito com o projeto e o que a gente tem hoje é fruto basicamente disso, né, Heitor? É, cara, é um mundo vasto aí, com bastante coisa pra gente aprender ainda sobre, né, porque tem um monte de coisas contadas ali em notas de rodapé, em um monte de lugares aí, e que nem tudo a gente teve acesso tão fácil, né? Quando você leu tudo? Tudo, de tudo? A primeira coisa que eu li foi o Hobbit mesmo. Eu ganhei ele de uma amiga da minha mãe, que ela já fazia faculdade de letras, essas coisas. Ela me deu uma versão bem antiga, tava reencapado, inclusive. Eu falei, pô, bem feinho o livro. Eu peguei pra ler, nossa, tinha adorado. E aí depois eu ganhei do meu irmão O Senhor dos Anéis. Ele me deu uma versão que era compilada, assim. Os três. Antes do filme estrear. Aí depois que eu assisti o filme, foi só ladeira abaixo, porque aí eu me apaixonei. Ladeira acima. Não, porque ladeira abaixo que eu disse que eu fui atrás de tudo pra ler depois, né? Mas eu não vou entrar sobre a parte literária aqui, não, porque vai ser muito controverso. A discussão vai ficar. Essa é uma outra discussão, por outro momento. Quieto. Talvez na minha live aí. Vamos falar do mundo, talvez. A gente tem o John Ronald Reuel Tolkien, né? Um escritor, professor universitário e filósofo britânico que nasceu ali na África do Sul e depois, aos 3 anos, foi para Londres. É britânico porque a África do Sul, acho que na época era colônia inglesa, né? Então, considerado inglês, e depois foi para lá. Desde cedo, a mãe dele lia histórias de contos de fada, essas coisas que ele gostava muito, em várias línguas, veja só, em grego, finlandês, várias coisas. Então o cara desde pequeno, o cara teve contato com outras línguas, não só inglês e tudo mais, e tinha muita facilidade para isso. Então mesmo antes dele dar aula em Oxford e tudo mais, ele já inventava as próprias línguas lá em cima disso daí. Eu acho um talento indescritível você ser um linguista que trabalha e consegue desenvolver um vocabulário do nada, porque é complicado. Você tem que ter uma base e aí você vai desenvolvendo em cima e depois você tem que justificar essa base, não é simplesmente escrever a língua do P e sair de boa, sabe? Não, porque você tem ele criou várias línguas pro Senhor dos Anéis, então o pessoal viu muito pouco isso nos filmes. Eu só sabia do elfo. Você tem o... É o élfico, né? Você tem o Sindarin, você tem outras línguas, tem a língua de Mordor, você tem várias línguas. Dos anões, né? Dos anões, exatamente. Então os próprios elfos têm mais de uma língua lá. Então e são línguas faladas mesmo, assim, que você consegue aprender como outra língua, pra você falar, não é uma língua inventada então, que... as regras, tem regra gramatical, conjugação verbal, tem tudo, cara. Você consegue conversar em élfico se você quiser. Dá pra você passar segredinhos em élfico. Dá, total, cara. É bizarramente incrível. Eu também acho incrível isso, cara. E o cara não criou uma, o cara criou umas 5 pro livro. Sim. E ele coloca de uma forma ou outra ali, nos livros dele, claro, assim, com tradução pra galera saber o que é e tudo mais. Tem que ter, porque só ele sabe o negócio. Mas existe você algum consegue easter egg dessas línguas que ele cria pra poder acompanhar, pra poder entender pelo menos o alfabeto, essas coisas? Então, no livro mesmo, acho que não, porque tudo que ele coloca, ele traduz. Os fãs já... A minha própria edição do livro, ela vinha com várias escritas rúnicas dos anões, assim, de elfo embaixo, assim. Então você podia ler porque tinha coisas assim do lado, era muito legal. Mas você tinha que pegar o glossário no final do livro e dar uma olhada pra você saber mais ou menos. E é difícil, tá? Só vou falando, não é fácil não de aprender. É muito bacana. Mas aí, em cima disso aí, o Tolkien, ele dava aula em Oxford, como eu falei, como anglo-saxão, e é considerado até hoje foi considerado, né, um dos maiores especialistas que já passaram por Oxford lá. Dava aula de inglês também e literatura, tá? E aí, numa dessas aulas de literatura aí, isso aí é história, tá? Claro. Biografia não autorizada do Tolkien, que um aluno dele, em determinado momento lá, ele passou um trabalho, deixou uma folha em branco, não escreveu nada, foi embora, quando ele foi recolher os trabalhos, estava folha em branco, ele escreveu. Aí ele foi lá e escreveu, e numa toca no chão vivia um hobbit. E aí ele começou a escrever os negócios que mais tarde se tornaria o Hobbit, que ele publicou em 1937. Que, cara, fez muito sucesso, vendeu pra caramba. Só que aí ele falou, esse negócio talvez renda uma parada bacana, assim, né? O cara, você precisa escrever mais sobre a Terra-média. E o cara caiu de cabeça. A partir daí, o cara entrou de cabeça na Terra-média lá. Nunca mais saiu. Então, não, aí ele dava aula. Ele dava. Dava aula, continuava fazendo da aula. Inclusive, ele era muito amigo do C.S. Lewis, que escreveu o Crônicas de Nárnia. Eles faziam parte do mesmo grupo, assim, de intelectuais, né? Que conversavam e tudo mais. Debater mundo, fazer...
Clube do Livro. Exatamente. Clube do Livro chique. Uma coisa que eu descobri quando a gente estava pesquisando para falar sobre Tolkien aqui é que ele foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel de Literatura. Sim. Não ganhou, nenhuma das duas, mas foi indicado, que eu acho que já é uma coisa absurda. Claro. De qualquer jeito, ele fala que ele ficou escrevendo O Senhor dos Anéis, As Duas Torres do Retorno do Rei, de 1938 a 1949, e o livro só foi lançado em 1954, mais ou menos. Ele escreveu tudo e depois dividiram. Aí ele fez todo... Oi? Veio dividido, né? Veio dividido. Tá. Você imagina a galera hoje que não consegue esperar. não consegue esperar o Martin por alguns aninhos ali, se tivesse que esperar. Mas, foi um processo O Senhor diferente, dos né? Anéis. Porque ele escreveu tudo e depois Foi soltando. ele publicou, foi soltando. lançando. Foi o que o Peter Jackson fez com os filmes, gravou tudo e depois foi soltando. Mas eu vejo um ponto aí. O outro não, o outro ficou popular. Os caras, óbvio, vão demandar dele, né? caras Virou não esperaram, produto né? de cultura pop, cara. Aí já era. Ó. Tem que ter pressa, tem que ter velocidade. Capitalismo é muito cruel com essas coisas. Uma coisa bacana, os livros dele já foi traduzido para mais de 50 idiomas diferentes e já venderam mais de 200 milhões de cópias mundialmente também, Senhor dos Anéis. É uma marca alta. Eu acho que só vejo, tipo, sei lá, o Harry Potter ou a Bíblia vendendo Você acha tanta que coisa aí. é um livro que todo fã de Fantasia? história, fantasia... De fantasia, sim, cara. Eu acho que é importante, apesar de que eu falei, eu não vou entrar muito nesses detalhes. Eu acho que o Tolkien... Ele não é pra qualquer um. não é pra qualquer um. Você tem que estar no clima pra ler O Senhor dos Anéis. Eu acho que o Tolkien estava muito mais interessado em mostrar pra galera o mundo incrível que ele criou do que desenvolver os personagens dele. Entendi. Sacou? Então, tipo, isso é muito importante. que é legal pra caramba, assim, mas tem isso. E aí é bacana a gente falar um pouquinho sobre O Senhor dos Anéis, por que ele fez tanto sucesso aí. Tanto o Hobbit quanto O Senhor dos Anéis, Duas Torres e O Retorno do Rei, que é o que o pessoal conhece mais por causa dos filmes, ele se passa na Terceira Era. Essa história do Senhor dos Anéis, como eu falei, que a gente já comentou aqui, ele escreveu uma timeline, né, uma linha temporal de 50 mil anos ali, que basicamente divide em 3 grandes eras. Ali você tem a Quarta Era ali, que é bem quando já acaba tudo, já era. Então, mas tem 3 grandes eras. A Primeira Era, basicamente, ele descreve no Silmarillion. Você tem muita coisa da criação do mundo, dos deuses pegando os instrumentos, tocando as suas músicas, fazendo as criações, o Morgoth roubando, né, a música, fazendo a música fora da sintonia para dominar tudo, e aí destruindo o lar dos elfos, destruindo as árvores lá de luz, destruindo as torres que davam luz para as pessoas. Uma origem para esse Morgoth? Ele era um elfo antes? Ele era um deus. Ele é como se fosse Lúcifer, assim, cara. Ele era um deus que caiu. A equivalência. Foi, exatamente. Ele caiu, ele foi corrompido e caiu e virou o grande Senhor das Trevas. E aí você tem a Segunda Era, que infelizmente o Tolkien escreveu muito pouco, que é onde foi criado os Anéis de Poder, é onde o Sauron conseguiu reunir seu exército, onde os homens começaram a ter um papel mais de destaque na Terra-média, porque até então era em Númenor, né, que eles ficavam, começaram a construir reinos gigantes aqui na Terra-média, Gondor. Ali que começam a citar, né, que olha, um dia os homens terão um rei que vai liderar tudo e tal. Exatamente. E aí você tem a Terceira Era, que é a que a gente mais conhece, que é onde se passa o Hobbit, é onde tem o Senhor dos Anéis, os jogos e tudo mais. E aí as coisas da Terceira Era acontecem nessa parte aí já. Quando já tá descambando pros elfos irem embora, voltar pra Vale. Mas é legal que o jogo, o último jogo, Shadow of Mordor, né? Ele tem o Celebrimbor, que é o ferreiro, né? Mais ou menos, ele tem, mas como espírito, né? Ele tá ali junto com o protagonista, né? Os dois estão juntos ali. O que eu li é que recentemente a série meio que tira do lore principal os jogos deixam de ser canon por conta da série, de alguns acontecimentos, né, que vão virar. Porque eles não têm que, como eu falei, tem muitas lacunas, tem muitas... Como é que os caras roubaram os anéis? Como é que o cara foi lá na orelha do cara e falou, vamos criar um anel aí pra controlar os outros anéis? Tem várias coisas ali que precisam ser explicadas e o Tolkien, infelizmente, nunca explicou, nunca colocou em papel isso daí, porque não tá nos Contos Inacabados, não tá no Silmarillion, não tá em lugar nenhum isso daí. Provavelmente tava na pastinha lá, Segunda Era.zip, que só ele você tem apêndices. Coloca assim. Não, e agora que os caras compraram tudo lá, deve ter um calhamaço de papel num canto lá, que deve ter alguma anotação. O que eles falam que você mais tem da Segunda Era é um apêndice, acho que apêndice B do Senhor dos Anéis lá, que acho que é da Sociedade do Anel, que ele conta um pouquinho do que rola na Segunda Era. Mas muito, muito resumido. Entendi. Então, não tem como os caras simplesmente pegarem, não poderem usar os personagens da Terceira Era, não poderem usar os personagens da Segunda Era e trabalhar só com o que tem ali, aí os caras vão criar. sabe, escrito da Segunda Era. Os caras precisam criar coisa em cima disso daí. Claro. Sabe,
eu acho que o pessoal tem que aproveitar, parar com essas picuinhas. É Terra-média, é Tolkien aquilo, sabe? É claro que tem gente que é mais conservadora. Lá fora, não, aqui no Brasil não tanto, mas lá fora o Senhor dos Anéis, a galera tem que ler no colégio, né? A Tolkien Society falou alguma coisa da adaptação? Não, eles não falaram nada, cara. Então Eles não tem normalmente que ficar quieto. Cara, eles normalmente É não isso. se envolvem, cara. Não, mas eles deram liberdade criativa pra Prime Video, os roteiristas trabalharem em cima disso. É claro que eles aprovam algumas coisas, tem que passar Claro, por eles isso daí. sim. Pessoal, é o que o pessoal precisa entender isso daí. Foi não- aprovado. Exatamente, Mas, cara, foi aprovado por eles. Você imagina o seguinte, você imagina que a Amazon vai procurar Tolkien Society e fala assim, quero fazer uma série do Senhor dos Anéis. Aí os caras falam, vocês não podem usar a terceira nem a primeira era. Aí os caras falam, bom, você pode usar isso aqui que tem da segunda era. Você tem toda a terceira era desse tamanho, a primeira era desse tamanho, e você tem isso aqui da segunda era. Então o que os caras já sabem? Eles vão ter que criar coisas. É impossível você fazer uma série só com isso aqui. Então as pessoas têm que aceitar que é o mesmo mundo da primeira e da terceira era, só que com coisas que os caras vão ter que criar pra fazer o recheio ali. É isso, não tem o que fazer. E aí eu vejo muita gente falando, nossa, que desrespeito, cobra. Não é, cara, não tem. O que os caras deram pra eles trabalharem é isso, e os caras precisaram criar em cima, porque não tem material pra rechear, tipo, 5 temporadas, que eles já falaram que a série vão ser 5 temporadas, no mínimo, sabe? Agora... Mais de 700 milhões de dólares de investimento. Cara, se eles conseguirem manter essa qualidade da série como tá nesses 2 primeiros capítulos, eu vou falar pra você que, olha, tem potencial pra ser uma das melhores séries de fantasia que os caras já criaram já, viu? E vão, De verdade. eu aposto. De qualquer jeito, se você gosta de Senhor dos Anéis, não esqueça de deixar um comentário nesse vídeo lá no YouTube falando pra gente o que você tá achando do seriado até agora e seguir a gente nas redes sociais que estão aqui na tela. E tem review no site também, se quiser ler sobre os primeiros episódios e os que vão vir depois, é só acessar o geekhere.com.br. E se você quiser um produtinho da terceira era, olha só, na loja.geekhere.com.br tem produtinho da terceira era. Você pode achar lá um Aragorn, um Gollum, pá. Quem sabe? Eu acho que da segunda hora já a galera acha também, porque ó, vai vir a jato. Não queria dizer nada não. Muito obrigado por você de casa que acompanha a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê, é claro, no próximo programa. Tchau, tchau.